Quero inicialmente fazer uma saudação muito especial em nome do deputado Reginaldo Lopes e da Margarida Salomão, às 16 frentes. Eram 6, depois eram 10, 12, hoje 16 frentes que organizaram este ato, o que mostra uma atividade suprapartidária e fundamental para alcançar a vitória que nós precisamos. Quero saudar aqui, em nome do reitor Eduardo Madureira e do reitor Jadir, todos os reitores que estão presentes nessa sala e pelo Brasil, que também participam deste importante ato, denunciando a possibilidade da desestruturação total das universidades e dos institutos federais do Brasil, se não conseguirmos reverter esse corte da educação. Um abraço especial neste momento em que abrimos para as diversas entidades do movimento social que participam, aquelas entidades que ajudaram na organização deste ato, em especial as entidades do FNPE, diversas delas falarão na sequência desta organização, porque ficaram comprometidas com a luta da educação. São mais de 40 entidades que discutem, que organizam e que pensam a educação junto com o Fórum Nacional Popular de Educação. E não poderia deixar de saudar, eu represento aqui uma frente de sindicatos de professores e professoras das universidades brasileiras e dos institutos federais da educação superior e do ensino básico técnico e tecnológico, saudar os professores e professoras do Brasil que estão mobilizados neste ato, Kerisson, e aqueles que estão assistindo. No Brasil inteiro, de um modo geral, a expectativa é muito grande de que, a partir deste ato, junto com os parlamentares que aqui organizam, nós consigamos reverter, de fato, este ataque sistemático às universidades. Assim, a título de introdução, dizer que os ataques são inúmeros, defender a educação não é só a questão do orçamento, esta é o orçamento justo para a educação. Mas não há dúvida nenhuma que a reforma administrativa representa um ataque violento à carreira docente, à possibilidade do serviço público ser prestado com qualidade. Esta questão, fiquei feliz de ver o Iago lá em Porto Alegre, porque a questão do ataque sistemático à autonomia das universidades precisa ser enfrentado, e se der no final, quero falar uma proposta que o projeto tem sobre isso, mas eu vou deixar para depois. Mas, considerando que eu vou pedir licença àqueles que estão na nossa lista, e cada um tem a sua ordem aqui, para botar o professor Lúcio Vieira para falar para o primeiro. O professor Lúcio é o presidente da DURG Sindical, sindicato que representa lá a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFSPA, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto Federal Rio Grandense. E o professor Lúcio tem um compromisso para gravar sobre a questão do ataque à autonomia da universidade lá na TV, no seu estado, daqui a pouco. Então, peço licença e passo já a palavra para o professor Lúcio Vieira para que ele utilize o seu tempo de 2 minutos e meio. Por favor, professor Lúcio, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, professor Brandão, presidente do POETES. Quero saudar aqui os deputados, as deputadas, senadores, senadoras, aqueles que têm o compromisso com a democracia e compromisso com o Estado brasileiro. Penso que esse é um momento especial e talvez histórico dentro do parlamento e dentro da sociedade, e pode significar uma importante inflexão no quadro que estamos vivendo hoje na política nacional. Inicialmente, ao saudar também os reitores e reitoras dos institutos federais e das nossas universidades e todos aqueles patriotas, democratas e nacionalistas que estão se fazendo presentes nesse ato aqui, entidades sindicais e entidades estudantis. Quero inicialmente, como já disse e alertou o professor Brandão, nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, dentro da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais importantes universidades desse país, um momento extremamente grave. A democracia dentro da universidade foi agredida, a nossa comunidade foi desrespeitada. O governo Bolsonaro,
ao indicar o terceiro nome da lista tríplice, aquele nome que não obteve vitória em nenhum dos segmentos da comunidade acadêmica e obteve tão somente 3 votos no Conselho Superior da URGS, acabou sendo indicado pelo presidente da República para ser o reitor dessa universidade. Esse desrespeito está merecendo, por parte de toda a comunidade, da sociedade gaúcha, um repúdio muito grande, tá? Porque não é simplesmente um ato de direito nomear um dos 3 da lista, mas é uma agressão porque procura efetivamente acirrar os ânimos, procura manter instabilidade, está dentro desse grande quadro de política que esse governo tem feito contra a educação. Sobre a questão dos orçamentos, eu acho que foi muito bem tocado por todos os deputados, senadores e todos aqueles que já falaram antes. É importante que a gente se debruce em alguns documentos, entre eles o Plano Nacional de Educação, está nas metas 11, 12, 13, que nós vamos encontrar ali as metas e as estratégias a serem alcançadas dentro da educação técnica, tecnológica e superior nesse país. E se nós nos atermos a uma das estratégias da meta 12, nós vamos verificar que o crescimento previsto no ensino superior, de que 40% das matrículas a serem ampliadas, apenas 9% vai alcançar. E não vão se conseguir até 2024 atingir qualquer uma dessas metas, porque as políticas sistematicamente têm sido de corte de recursos para as universidades. Tem sido de desrespeitar o caráter público e o direito de cidadania ao ensino superior e ao ensino técnico e tecnológico nesse país. Por isso, esse momento é especial para a sociedade. Tem um ressignificado. São deputados e senadores de vários partidos políticos que se manifestam aqui claramente. Nós estamos defendendo a democracia e o direito do povo brasileiro a acessar a educação. Portanto, eu quero parabenizar a todos aqui, parabenizar o meu presidente, parabenizar todos os deputados, senadores. Seríamos efetivamente capazes de alterar esse quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Com urgência, tão logo se possa superar essa questão do orçamento, se todo o debate sobre a autonomia das universidades, sobre o direito da comunidade de escolher seus representantes. Ok, professor Lúcio Vieira, obrigado. Toda a força, a luta aí da DURG sindical e aos professores do Rio Grande do Sul. Já chamo aqui para participar conosco o deputado aqui do meu Paraná, deputado Zeca Dirceu. Deputado Zeca Dirceu fez um trabalho aqui junto ao Fórum Paranaense de Educação Popular, junto com as instituições de educação aqui do Paraná, debatendo já esse tema, já fez um trabalho de discussão com a sociedade aqui no Estado, uma sugestão importante para os deputados em todos os estados para envolver a sociedade neste processo. E o Zeca Dirceu sempre foi, já em todas as lutas que o PROIFES esteve no Congresso Nacional, um participante ativo, intenso na defesa da educação brasileira. Por favor, deputado, o senhor está com a palavra. Meu conterrâneo Nilton Brandão, obrigado pelas palavras de reconhecimento de uma luta que é de todos nós, que é coletiva. Quero parabenizar o deputado federal Reginaldo Lopes e todos os demais presidentes, coordenadores destas 16 frentes parlamentares, como um dos presidentes coordenadores. Eu quero aqui, mais uma vez, destacar e salientar que esse é um fato inédito. Nunca com os deputados e senadores se reuniu para uma única causa, uma causa conjunta, que é a causa da educação.
Quero cumprimentar aqui os representantes, reitores, profissionais da educação, estudantes das mais diferentes universidades, dos institutos federais, das organizações, sindicatos, associações, entidades das mais diversas, que estão hoje também marcando história, também participando desse grande ato. A proposta apresentada pelo governo federal, por Bolsonaro, por Paulo Guedes, é inaceitável. Eu diria até que é criminosa, porque o acesso à educação, a oferta da educação, é um direito que está assegurado pela nossa Constituição. Ano a ano, já há 4, 5 anos, nós estamos vendo o orçamento da educação ser dilapidado, ser destruído. Isso inviabiliza o funcionamento da educação no nosso país, por isso considero um ato criminoso. A luta do Fundeb provou a cada um de nós que a força popular, a mobilização, as redes, pode sim dobrar muitos deputados e senadores que não têm o compromisso com a educação, que não têm a educação como a grande prioridade do país. Acredito que é essa tarefa que nós temos que repetir agora nessa discussão e nesse debate por um orçamento justo para a educação, sem cortes e, quiçá, com recursos adicionais, até porque só haverá volta às aulas com segurança aos profissionais de educação e aos estudantes se nós tivermos um orçamento mais amplo. Então, o feito do Fundeb pode ser repetido agora. O Newton Brandão já relembrou aqui, né, toda a estratégia que nós estamos empreendendo no Paraná. Nós já estamos aí há muito tempo, né, fazendo uma grande mobilização local. Já há uma carta encaminhada, inclusive, à bancada do Paraná, que vai se reunir na próxima semana para debater esse assunto. Cabe aos deputados e senadores a palavra final e entendo que é com eles que nós devemos dialogar. A educação tem muita força. Se houver, como está havendo aqui, uma mobilização bem feita, nós podemos, sim, ter êxito, ter sucesso. Para concluir, vou respeitar os 2 minutos, a coincidência desse debate, da votação do orçamento com as eleições municipais é fruto do acaso, é fruto da pandemia, do coronavírus, das decisões do TSE, mas é muito oportuna, é muito positiva. Quem está aqui, quem representa a educação, quem faz a luta da educação no dia a dia, tem que chamar todos os candidatos e candidatas para que eles agora provem que têm compromisso com a educação. Antes do voto no dia 15 de novembro, eles chamem os seus deputados e senadores, as suas deputadas e senadoras, e tirem deles, antes da eleição, antes do voto no dia 15 de novembro, um compromisso de orçamento justo pela educação. Em algumas cidades aqui do Paraná, já circulam, né, as artes visuais com a palavra: não voto em candidato de partido que é a favor de retirar dinheiro da educação. Eu acho que esses 60 dias até a eleição precisam ter essa dinâmica, aumenta muito a nossa força no Congresso e a nossa condição de defender a educação. Um abraço a todos, um bom evento, uma alegria estar aqui junto com todos vocês. Boa noite. Boa noite, Zeca. Obrigado. Nosso sindicato já assinou o manifesto construído com os educadores aqui do Paraná. Parabéns pela luta. Eu vou chamar agora para falar um deputado da Bahia, deputado Bacelar, do Podemos da Bahia. Deputado Bacelar, que por diversas vezes já nos recebeu em seu gabinete na Câmara Federal, quando podíamos estar lá, demonstrando sempre o seu compromisso com a educação, com as propostas de modernização e do compromisso com os organizadores populares, com os sindicatos. Deputado Bacelar, é uma honra te passar a palavra, por favor. Boa noite, professor Brandão. Boa noite, deputado Reginaldo Lopes, companheiras e companheiros. A situação do setor educacional na pandemia é o retrato de como o governo Bolsonaro e a elite brasileira tratam a educação. O que nós estamos assistindo não é apenas um ataque às universidades e aos institutos federais, é um ataque ao Sistema Nacional de Educação Pública.
O setor educacional foi o primeiro a sofrer as consequências da pandemia e será o último a voltar, sem planejamento, sem coordenação. Todo mundo recebeu ajudas emergenciais e que eram necessárias, ajuda emergencial aos desempregados, ajuda emergencial ao agronegócio, ajuda emergencial ao esporte, ajuda emergencial à cultura, ajuda emergencial aos estados e municípios. Somente a educação não recebeu ajuda emergencial. Pelo contrário, a ajuda emergencial aos estados e municípios é para compensar, ou foi para compensar, as perdas que estados e municípios tiveram em função da pandemia. As transferências, o ISS, o IPI, o ICMS. Pois bem, nós aprovamos, uma ajuda de 125 bilhões. Se é para compensar, é porque houve perdas. Então, quando se compensa a perda, tem que compensar também a distribuição dos recursos. E eles proibiram que os 25% da educação fossem compensados. Então, em 2020, nós já tivemos, na pandemia, uma perda de 30 bilhões de reais. Os orçamentos de estados e municípios sofrerão, os orçamentos da educação, uma perda de 30 bilhões de reais. E a receita de estados e municípios não terão perda. Então, a isso soma-se os 16 bilhões de 2018. Em 2019, a educação perdeu 35 bilhões. E em 2020, além desses 30 bilhões do auxílio a estados e municípios, as estimativas variam de uma redução no setor educacional de 7% a 30% em função da pandemia. Então, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos atentos e resistirmos a isso. O querido companheiro Zeca Disseu lembrou a luta do Fundeb. E eu, que fui o presidente da comissão, tenho que reconhecer aqui que o Fundeb foi aprovado da maneira que foi, graças à pressão dos professores, das entidades educacionais. É isso que nós precisamos agora, na lei orçamentária, fazer. Professor Brandão, muito obrigado e conte com o nosso mandato. Obrigado, deputado Bacelar, bem lembrado, coordenador, presidente da comissão do Fundeb, trabalho fundamental e na defesa da educação brasileira. Obrigado, deputado. Kerisson, eu estou recebendo um pedido aqui que a deputada Alice Portugal está na sala, mas ela tem outro compromisso e não pode ficar mais. Então, eu vou chamar a deputada Alice Portugal porque entendo ser muito importante escutar a voz dessa batalhadora, né, do PCdoB da Bahia, uma das articuladoras participantes da luta intensa na aprovação do Fundeb e das demais lutas da educação que acontecem no Parlamento Nacional, e é fundamental a gente ouvi-la neste momento. Então, peço licença à coordenação, tinha uma sequência, mas chamar aqui a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, para ouvir a palavra dessa lutadora da educação. Deputada, com a palavra, Olá. por favor. Pois não, deputada, está com a palavra. Estamos te ouvindo perfeitamente, deputada, pode falar. Estão me ouvindo agora? Obrigada. Uma boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a todos que compõem, neste momento, o professor Newton, este grande ato em defesa da educação brasileira. Cumprimentar a Andifes, o CONIF, a UNE, o PROIFES, a NPG, na pessoa de Flávia Calé, sua presidenta, o meu companheiro querido Reginaldo Lopes, minha companheira Margarida, juntos, a professora Dorinha,
fazemos uma luta incessante em defesa da educação pública em nosso país. Passamos pelo constrangimento do MEC ter se constituído num ministério de ministros transitórios, né, ideologizados, e onde não se discute a educação como um bem, né, um bem efetivo e direito de todos em nosso país. Isso tem sido angustiante. E eu gostaria de dizer, nesse grande ato, que, sem dúvida, a garantia de um orçamento justo é a única forma de mantermos as portas abertas na educação básica, da creche ao ensino médio, nas universidades, nos institutos federais, em todo o sistema de pesquisa e inovação, porque, de fato, a orientação do momento é matar a criatividade, a inteligência e a ciência por inanição. Isso nos aflige. Do próprio MEC sai a informação do corte de 4,2 bilhões de reais, o que atinge de cheio as despesas discricionárias das universidades, dos institutos federais e da educação básica, num valor de quase 2 bilhões de reais. Isso é dramático, porque, na expectativa de um retorno, de um possível retorno, agora ou um pouco depois da vacina, no início do ano que vem, as instituições educacionais precisam se adaptar. Nós temos escolas do ensino básico, senhores e senhoras, aqui no Nordeste, que não têm janelas, porque tem basculhantes, custo, vandalismo, levou a essa arquitetura improvável. Nós temos escolas no semiárido sem água. Como higienizar as mãos dos alunos? Como proteger a vida dos professores? Tudo isso são gastos que precisarão ser realizados de adaptação. As universidades precisam se digitalizar cada vez mais, se integrar na rede mundial de computadores, garantir que seus alunos tenham acesso. Esse é o grande desafio de um tempo de pandemia. E se a pandemia nos afasta, o compromisso nos aproxima. E esse ato é um ato, acima de tudo, de compromisso suprapartidário, um ato absolutamente plural, não é? Institucional, porque sei que muitos vieram com o aval de seus conselhos superiores participar desta luta por um orçamento justo. Por isso, eu julgo que essa é a hora de conversarmos bancada por bancada nos estados. É necessário conversar com os líderes, conversar com a comissão de orçamento, a comissão mista de orçamento, mas, acima de tudo, fazer o café da manhã virtual com as bancadas dos deputados federais e senadores, estado por estado. Mostrar a realidade. Trabalhar a discussão da realidade orçamentária, avançando para as questões da democracia e mostrando como as universidades têm se portado para e com a sociedade no período mais dramático da história da humanidade, nesses últimos 100 anos, e do povo brasileiro, que já perdeu mais de 132 mil pessoas. Por isso, eu deixo a minha saudação. Reginaldo, parabéns, sabe que estamos juntos no cotidiano e, sem dúvida, agora a grande luta é garantir que as universidades, que a assistência estudantil não morra, né? Porque sem assistência estudantil, como nós vamos impedir a evasão de estudantes oriundos de comunidades indígenas, quilombolas? Já há dramas enormes, incluindo esse aspecto da redução dos recursos ou da estagnação de recursos da assistência estudantil. Deixo, portanto, aqui a minha satisfação de um encontro tão amplo. A luta pelo Fundeb foi uma luta de grande porte e nós só conseguimos impedir, né, que ele fosse modificado, adiado, procrastinado, porque nós tivemos a unidade como nossa principal ferramenta. Acredito que essa deva ser a ferramenta da hora em relação ao orçamento e que enchamos de WhatsApps os celulares dos senhores parlamentares, das suas caixas de e-mail, pedindo esse compromisso em relação ao orçamento para 2021. Deixo meu abraço, minha saudação, né? Estamos juntos em mais essa luta. Parabéns a todos e todas que organizaram o ato. Obrigado, deputada. Bem lembrado, precisamos mais dinheiro para assistência estudantil e não menos como para a educação como um todo. Vamos ficar na Bahia. A Bahia é importante para o Brasil,
Vamos chamar aqui a presidenta do Sindicato dos Professores e Professoras da Universidade Federal da Bahia, professora Raquel Neri, para trazer a mensagem do impacto do corte da educação para a Bahia e para as universidades brasileiras. Professora Raquel, você está com a palavra, por favor. Obrigada, Brandão. Prazer ver você aqui, ver um bocado de gente querida. Eu quero apresentar meus cumprimentos aos parlamentares, a nossa querida Alice Portugal, batalhadora da educação, também ao deputado Bacelar, um abraço ao deputado Reginaldo Lopes, a Érica Cocai, com quem estivemos no ano passado, em dezembro, no aniversário do PROIFES, também ao deputado Zeca Disseu, que me antecedeu, e com isso parabenizar pela iniciativa da criação da formação dessa frente, da junção dessas frentes e da construção desse ato, desse momento democrático, amplo, de diálogo e de discussão dessa coisa tão importante para todos nós. Eu quero também cumprimentar os dirigentes das entidades da educação, aos amigos, companheiros de luta, do movimento docente, do movimento estudantil e também aqueles que representam o corpo técnico administrativo, incluindo também aqueles trabalhadores e trabalhadoras precarizados, terceirizados, né, que cuidam da nossa segurança, da infraestrutura, de tudo que diz respeito à vida da educação. Essas pessoas também fazem parte, né, da educação brasileira. Quero cumprimentar também os reitores que porventura ainda estejam na reunião, abraçar vocês, reitores, os dirigentes das entidades, das instituições públicas de educação, com destaque para as da educação superior, e também apresentar a minha solidariedade aos companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul, né, que tem à frente um período de muita luta. Nós somos solidários, nós sentimos isso e eu acho que a gente vai ter que, enfim, a defesa da universidade tem se confundido com a defesa da democracia, e é sobre isso também que eu quero usar um pouco do meu tempo para falar, esse tempo tão pequeno, né, diante de tanta coisa que já foi dita, o que é que ainda importa dizer? Na enorme, complexa pauta da educação, uma pauta que unifica, que forma frente amplas. Eu quero destacar como presidente de um sindicato de professores e professoras de instituições federais de ensino superior, lembrar, muitas vezes isso já foi dito aqui, mas que as IFES brasileiras entregam a melhor educação superior ao Brasil, né? Entrega também à sociedade brasileira 90% da ciência que é produzida neste país. E, além disso, essas entidades também têm trabalhado na manutenção e aperfeiçoamento da cultura democrática. A gente tem falado muito em ciência, em tecnologia, no ataque aos recursos e à própria estrutura da ciência brasileira, mas vamos lembrar também das humanidades, como esse setor tem sido atacado de maneira sistemática em várias frentes, que não apenas as frentes orçamentárias. O corte anunciado na PELOA coloca a Universidade Federal da Bahia com o patamar orçamentário de 10 anos atrás. E, nesse período, a universidade cresceu, aumentou em 38% os seus cursos de graduação, em 78% os seus cursos de pós-graduação e em 29% os seus cursos noturnos. O que é que isso significa? Significa que a universidade pública, que a educação superior, que não é privilégio, é direito, ela se ampliou e ela alcançou uma população que historicamente foi excluída desse acesso. Então, a gente precisa chamar a atenção para isso, que o corte orçamentário previsto para o ano de 2021 chega a um nível tal, né, de escasseamento dos recursos necessários para o funcionamento das IFES, que a gente sequer vai ter condição de preservar, como as universidades vêm tentando, num grande esforço, fazer até agora, o sistema de assistência estudantil e o sistema que está relacionado a uma política de Estado, que é a política de ações afirmativas. Orçamento justo é orçamento recomposto.
Então, a gente não apenas tem que combater esse anúncio dessa coisa que está se aproximando, vindo sobre nós como uma onda, mas nós temos que, como muitos parlamentares colocaram antes de mim, nós temos que pensar seriamente na concepção da política fiscal deste país. Não dá para a gente ter um país soberano com a educação pública, que é direito de todos e para todos, que é estratégico para a vida das nossas próximas gerações, com a emenda constitucional 95, achatando as nossas vidas e sacrificando o povo brasileiro. Muito obrigada. Pronto, estava tentando aqui ligar o microfone. Raquel, é importante, os dados que você coloca da UFBA, com certeza são os dados de todas as universidades brasileiras. Um corte sem sentido. Muito bem. Eu estou recebendo aqui o deputado federal Aliel, que vai ficar sem bateria se a gente não botar ele para falar. Então, eu vou pedir aí a coordenação para trazer para a nossa tela o deputado Aliel, aqui do meu Paraná. Deputado, eu queria estar no seu gabinete, como nós já tivemos em Brasília em alguns momentos, para discutir a educação brasileira, mas é uma honra ouvi-lo neste momento falando para o Brasil e defendendo, como sempre fez, a educação brasileira. Por favor, deputado, com a palavra. Obrigado, Brandão. Querido professor, tenho muita estima. Boa noite a todos os senadores, deputadas e deputados, os reitores, professores que participam desse importante ato. É muito importante a mobilização, porque há um ataque profundo a todo equipamento público de atendimento à população nas mais diversas áreas. E a educação, junto com os seus professores e todo o funcionalismo público, recebe um ataque pesado sobre o injustificado corte que nós estamos tendo nesse momento de grave crise econômica do nosso país, mas que não está acontecendo apenas por causa da pandemia. Nós, infelizmente, temos os números mais assustadores do mundo no que diz respeito à desigualdade social. Isso vai continuar acontecendo se nós não conseguirmos mobilizar a população brasileira e mostrar que essa desigualdade ela acontece por causa dos poderosos, e que a gente vai discutir, ter oportunidade agora na reforma tributária. Mas é muito importante, no debate que nós estamos fazendo sobre a educação, nós passarmos a toda a população o real motivo da intenção do governo nesses cortes absurdos que estão acontecendo. É importante mostrar o trabalho de extensão que existe nas nossas universidades, porque além da formação dos nossos alunos, além do trabalho científico, que é de fundamental importância, agora nós temos a comprovação de tudo isso pelo desespero atrás de respostas para esse momento de crise, o trabalho da extensão, que atende milhões de brasileiros das mais diversas áreas, com qualidade, realizado pelas nossas universidades, que não tem como objetivo o lucro. Nesse momento, onde nós temos que tomar decisões difíceis por causa da pandemia, um período difícil que nós vamos viver nos próximos anos, por causa também desse momento grave, a educação é o único caminho para salvar o Brasil. O combate à desigualdade, que é o maior problema do nosso país, só será resolvido efetivamente com a distribuição correta dos recursos. E para isso nós temos muitas frentes. Nós temos que defender os servidores, os professores. Nós temos aí uma reforma administrativa que está sendo discutida, que pode ferir de morte a fundamental atuação que a educação tem, que a educação pode fazer. Talvez esse ataque sistêmico que nós estamos vivendo na educação, contra os professores especificamente, contra as universidades, seja porque a resistência que acontece nesses locais é a única maneira de criar uma força motriz que seja capaz de fazer o enfrentamento tão pesado, tão duro, tão cruel, que não aparece muitas vezes nas telas, mas que por trás tem um financiamento, tem um interesse econômico, e a gente sabe que são os poderosos que querem ficar ainda mais poderosos na questão financeira.
Quero aqui reassumir o meu compromisso, parabenizar todas as nossas entidades que, de maneira muito firme, estão lutando e estão fazendo esse tipo de mobilização. Para nós do Congresso, isso é muito importante, porque a sociedade civil organizada que está atuando. São várias áreas, várias frentes. Desde a nossa luta lá atrás, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC do teto de gastos, o ataque ao funcionalismo público. Isso não são ações isoladas. Isso faz parte de um projeto único, que é um projeto que aumenta a desigualdade e é um projeto que, infelizmente, quer deixar o nosso povo ainda mais refém. Eu reassumo aqui o compromisso do nosso mandato. Eu sou oriundo de escola pública. Nós temos a nossa luta que começou no movimento estudantil. E eu sei da importância da sociedade organizada, das entidades, dos nossos valorosos reitores que estão enfrentando essa guerra, e vocês podem continuar contando com o nosso trabalho. Parabéns por esse ato, parabéns pelo documento que eu assinei com muito orgulho, assino com muito orgulho, e contem sempre com o nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Abraço, Aliel, parabéns pelo trabalho, bom tê-lo aqui. E encerrando esse bloco, coordenado pela Federação de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, vamos para o Estado Potiguar. Vamos para a terra da educadora Fátima Bezerra. Vamos chamar aqui o presidente do ADURN Sindicato, o professor Francisco Wellington Duarte, para nos dizer o impacto, né, que este corte na educação trará para a educação brasileira. Professor Wellington, com a palavra para os seus 2 minutos e meio, por favor. Bom, eu quero, desde a terra dos potiguares, dos comedores de camarão, saudar os organizadores desse evento, que representa um grande movimento em defesa das universidades, institutos federais e da educação como um todo. Esse setor tão atacado por um governo de vingança. Um governo de vingança, sim. Ele tem um ódio contra a educação. Por quê? Porque é um governo que se alimenta da ignorância e do obscurantismo. Esse movimento que aqui se inicia tem um caráter cívico-cidadão, pois é uma luta justa para evitar a debacle da educação. Projeto deste governo autoritário de forte viés fascista. Então é necessário chamar a atenção da população para essa política destruidora do governo federal, pois o encolhimento orçamentário da educação pública afeta o presente e o futuro da geração mais jovem e coloca uma grande interrogação sobre o futuro desse país. Na UFRN, o túnel do tempo reacionário já nos devolveu ao ano de 2010. Por isso, o Sindicato dos Professores da UFRN, o ADURN Sindicato, que participa das lutas do País Federação, saúda esse evento e se irmana na luta em defesa da educação. Uma grande vitória será dada no futuro com a nossa resistência. Muito obrigado.